assim, sempre atrás dos personagens, que às vezes a gente critica, às vezes a gente elogia, existem histórias, né? Claro. O futebol é isso, hein, Pedrosa? A humanização do atleta é algo que acho que vem acontecendo aos poucos, muito aos poucos no futebol brasileiro. É claro que eles recebem um alto salário, mas ninguém sabe o quanto eles se esforçaram para estar ali. O quanto é duro para um atleta você ter 8, 9 meses de vida dedicado a uma recuperação. LCA, ligamento cruzado anterior, é uma lesão que tem acontecido de forma muito frequente aí no futebol mundial, não diria nem só o futebol brasileiro. E o Jair é um cara que trabalhou muito para poder chegar nesse momento, para poder retornar, para poder ajudar o Vasco. O Jair é um cara que foi campeão muitas vezes pelo Atlético Mineiro, chega ao Vasco a peso de ouro, não consegue engrenar mesmo apresentando um bom futebol e agora está tentando retornar, acredito que seja um jogador para 2025. Muita gente criticou também esse documentário pelo fato do Jair nunca ganhou nada pelo Vasco. O foco do documentário não é esse. O foco do documentário é você mostrar a recuperação de um atleta profissional num momento complicado da sua vida. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo futebol e pelos seus bastidores, que é muito importante, veria a série e entenderia totalmente qual é o conceito do documentário que foi feito. Povo mal amado, tem muita gente chata, né? Bobeira. Isso é uma bobeira. Muita gente chata. Então, que assim, isso, cara? Para mim, acho que foi muito legal a iniciativa, mostrar realmente a vida desses atletas de uma forma como muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já vou falar com vocês sobre a preparação do Vasco. Só um minutinho, só rapidinho. Será que o nosso amigo já viu isso aqui? Eu tenho certeza que já. Como é que será que ele tá? Você já falou com ele sobre isso? Olha... Deixa eu falar aqui. Tá escrito aqui. Ramon Dias compara Vasco com o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que o Vasco, disse Ramon Dias. Bom, eu, no lugar dele, vou te falar qual seria o meu sentimento. Eu estaria revoltado de ouvir isso. De uma pessoa... Que ele gosta. Não só ele. A torcida, a grande maioria, eu tenho certeza que gosta do Ramon Dias. Independentemente se fez um bom trabalho, a forma como ele foi demitido, eu acho que grande parte da torcida vascaína, ao menos, gostava, né? Porque depois dessa declaração não tem como gostar mais. Eu particularmente acho que o Ramon Dias mandou mal não demais. Precisava, é a palavra. Mal demais, totalmente desnecessário. Você fala uma coisa, o quê? O silêncio... O silêncio não comete erros. Eu entendo a pergunta, e parabéns para a pergunta dos jornalistas lá do GE que fizeram essa entrevista com o Ramon Dias, mas o Ramon Dias ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar, são duas instituições maravilhosas no futebol brasileiro, no futebol mundial, tenho um carinho enorme pelo Vasco, tive uma boa passagem por lá, não gostei da saída, mas dizer que o Corinthians, como instituição, é maior que o Vasco, em que argumento ele pega isso para poder afirmar uma situação como essa? Por quê? Não precisava. Eu acho o seguinte, só para finalizar minha linha de raciocínio, ele está magoado pela forma como ele saiu do Vasco e resolveu atacar a instituição do Vasco da Gama. Eu Pedrosa, o que aconteceu? Porque, assim, o Ramon e o Emiliano é uma dupla, assim, bem bacana. Eles eram muito esclarecidos, tudo muito transparente. Eles iam lá e falavam mesmo o que eles estavam resolvendo. Eu senti isso na passagem deles aqui com o Vasco. E, do nada, ele fala isso. São pessoas diferentes. O Emiliano não falou isso. Inclusive, o Emiliano tinha dado entrevista no dia anterior. Foi o Ramon, pai dele. Foi o Ramon. Apesar deles serem uma dupla, eu acho que eles enxergam, inclusive, o Vasco de formas diferentes, tá? Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira e eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante para minha vida? Nunca. Eu nunca faria isso. Eu poderia ir numa resenha aqui com a Fernanda, com o Venê. É verdade. Ei, Pedrosa, como é que foi lá, mano? Pô, cara, lá realmente era muito complicado e tudo mais. Uma resenha nossa, uma resenha particular. Jamais viria a público para pisotear, independentemente da situação, o lugar que um dia já me acolheu. Porque o Vasco foi isso para o Ramon. O Vasco acolheu o Ramon. O Vasco acolheu a família dele. O Vasco acolheu o Emiliano Dias. A família do Ramon, em vários momentos, inclusive, é uma família que também foi muito acolhida pela torcida do Vasco. Teve seu nome gritado, o nome gritado do seu filho, enfim. E para mim, isso não é uma questão de análise de estrutura. Se ele fala para mim assim, Pedrosa, olha, em relação à estrutura, o Corinthians tem uma estrutura de CT, uma estrutura de estádio muito melhor do que a do Vasco da Gama. Eu estaria totalmente de acordo com ele, porque isso é impossível. A gente não vai negar aqui o óbvio. Agora, a análise dele é para alfinetar. É claramente para alfinetar. Não sei se só pela saída da 777 e que deveria ser, nesse caso aí, o direcionamento dele. Quer falar mal de alguém? Fala mal da 777. É isso. Fala mal de quem te tratou da forma como foi tratado. E não do Vasco da Gama.
Porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme. Agora, ele erra muito quando ele mira o canhão dele para a instituição. E aí, para mim, isso aí é completamente desnecessário, uma postura ridícula para mim, que eu jamais esperaria de um treinador como ele. Para ser muito honesto, zero necessidade. O Vasco é a sua torcida, né? O Vasco é a sua história. E é uma comparação que é desnecessária, né? E a gente não vai entrar aqui no debate se é ou se não é. Esse não é um debate, até porque é um debate super desnecessário. Qual é a necessidade de falar isso? Nenhuma. O que ele ganha? Ele só mira. Ele mirou num lado e acertou no outro. Porque talvez ele mire, como você falou, de como ele foi embora, que foi aí a 777, e acerta em quem mais o amou e mais o abraçou. E quem trouxe o nome dele de volta para um cenário. O Vasco é tão grande que a chamada da entrevista inteira, completa, falando do ano do Ramon Dias, é sobre o Vasco. Sabe o que o Romário diria? Ramon Dias calado é um poeta. Pedrosa! Isso o Romário, não é o Vene. Fala de campo e bola, Pedrosa. Jogo quinta-feira, hein? Jogo em São Januário. Já estão esgotados os ingressos? Ainda não, se eu não me engano, ainda não. Mas assim, vai esgotar, né? Vai ter casa cheia e eu não tô com a expectativa muito alta para essa partida, não. Gente, eu tenho que analisar o campo e bola, Fernando. Eu tenho que analisar o campo e bola. Quem é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro? É o Internacional. O Internacional é um time que tem jogado um futebol maravilhoso. Tirando o Botafogo aí, é um time que tem jogado o melhor futebol no Brasil, digamos assim, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, se você for olhar as últimas partidas do Inter, os grandes jogadores que o Inter tem, o belo trabalho que o Roger Machado faz para o que o Vasco apresenta nas últimas partidas, é algo preocupante. Agora, se tem algo que eu posso me apegar, primeiramente, São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada. Vai jogar em casa de novo. Já venceu grandes adversários dentro do seu estádio. E é a hora também dos jogadores acordarem. Porque, repito aqui, nos últimos 6 jogos foram 3-3-0. Isso não é normal, gente. As pessoas acham que isso é normal. Não é normal. O Vasco, quando vence, não joga bem. O Vasco está sempre sofrendo. Tirando o primeiro tempo contra o Bahia e um tempo contra o Atlético Mineiro ali na Copa do Brasil, o Vasco está sempre sofrendo. Então, assim, cara, a expectativa em uma análise fria é muito ruim. O Internacional, ele é um time que joga muito melhor futebol do que o do Vasco da Gama. Agora, o futebol não tem lógica, né? Eu espero que os jogadores consigam entender o momento, consigam entender que eles precisam pontuar para chegar a uma pré-Libertadores, se fechem nessa reta final e façam do São Januário sua fortaleza junto com a sua torcida. Muito bem, você aí, olha só, gente. Bora falar agora sobre o Matias Vargas. Você já ouviu falar sobre esse atacante argentino de 27 anos? Pois bem, ele pertence ao Xangai Port, contrato só até 31 de dezembro e tem sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles o Vasco da Gama. Atleta que atua como ponta, mas também pode ser um falso centroavante, números bastante interessantes, especialmente nessa temporada, 34 jogos, 15 gols e 12 assistências. Jogador revelado no Vélez Sarsfield, ainda passou pelo Espanhol da Espanha e no Adama Demirspor antes de se mudar para a China, sua terceira temporada por lá de longe, temporada mais artilheira, que ele mais participa de gols. Além de clubes brasileiros, existe a chance de o Vargas também voltar para o futebol turco, onde o nome dele é bastante forte e tem sido sugerido. Se você conhece o Vargas, já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dele. Se o seu time precisa de um atacante de lado de campo, também marque dirigentes do seu clube no espaço abaixo. Combinado? Galera, em relação a Matias Vargas, jogador que foi especulado no Vasco da Gama, como até disse o Nicola, o vínculo dele se encerra agora, no dia 31 de dezembro, ou seja, 1 mês e 12 dias ali mais ou menos, que faltam para se encerrar o vínculo de Matias Vargas com o Xangai Port. Baita jogador, jogador de muita qualidade, 27 anos, atua ali pela ponta esquerda, também sabe atuar pela ponta direita e também de falso 9, um bom jogador, considero um cara de muita qualidade, com passagens pelo Vélez, pelo Espanhol da Espanha também, além, é claro, do Adana Demirspor, da Turquia. Mas ele, se viesse para o Vasco, eu acho que seria um salto de qualidade gigantesco para o clube da Colina. Mais uma informação agora é que o Vasco estaria negociando com o atleta Aleph Manga. Aleph Manga que está encerrando também, no último dia de dezembro desse ano, o seu vínculo com a equipe do Coritiba. Ele que está aqui, segundo informações do Cobertura RJ, o salário de Aleph Manga no Coritiba é de 120 mil mensais. Ele teve um problema ali envolvendo questões de aposta e tudo mais.
teve seu nome investigado, ficou 1 ano parado. Ele que é um cara de qualidade, é um jogador que joga bem, eu gosto dele, acho um bom jogador, um cara que seria útil para o Vasco da Gama. O Remo chegou a oferecer 150 mil, mas ele não aceitou. Eu acho que se o Vasco colocasse ali uns 180 mil, acho que ele aceitaria. Até na casa de 200 mil, acho que o Aleph Manga estaria aceitando o Vasco da Gama. Um jogador que, como eu falei com vocês, eu acho que poderia ajudar muito a equipe do Vasco, do técnico Rafael Paiva. Ainda segundo informação aqui, ó, do Cobertura Carioca, né, Cobertura RJ, foi revelado que o Vasco está no páreo para buscar a sua contratação. Ainda diz aqui, ó, que Aleph Manga foi um cara que foi indicado pelo CEO do Vasco, Carlos Amodeu, que estava recentemente na equipe do Coritiba. Então, provavelmente, isso aí poderia facilitar ainda mais a negociação. Ele, né, que está desde do meio do ano, né, que ele fechou com a equipe do Coritiba, o Amodeu, depois veio para o Vasco e agora é o novo CEO do Vasco. Ele poderia facilitar muito toda essa situação. Além, é claro, também que a informação que chega é que Aleph Manga teria visto com bons olhos o interesse do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!